da aula passada e ele vai estar à disposição de vocês já nas próximas horas, tá bom? Da aula passada e essa aula também vou deixando lá. Certo? Então, vou projetar aqui. Bem, pessoal, hoje a gente vai trabalhar essa questão, né, que eu chamo de configurações e diferenças sociais como questão de método. As ciências sociais, elas sofreram no seu processo de formação uma grande influência, né, dos contextos sociais em que elas foram criadas. São ciências eurocentradas, né? Só um minutinho. Então, como eu ia dizendo, são ciências que sofreram toda essa influência desse contexto, elas surgem em um contexto europeu, elas são, em sua formação, eurocentradas, e, obviamente, que elas vão sendo moldadas também por esse contexto. Então, muito da linguagem dos textos clássicos é uma linguagem que remete, né, ao universal, ao homem, e esse universal e o homem, as referências, né, desses conceitos são justamente, né, sociedades brancas, europeias, o homem, né, tem uma questão de gênero importante aí. Então, a produção desses textos clássicos ele é fortemente influenciada por esse processo, pelo próprio contexto de formação das ciências sociais, pelo contexto onde elas surgiram, tá? Não obstante, né, as ciências sociais elas vão alcançar outros contextos, elas vão incorporar novas perspectivas de pensamento, embora, do ponto de vista metodológico, elas preservem a sua identidade. Né? Nós continuamos trabalhando com perspectivas, né, de estudo científico, né, muito fortemente baseadas em uma análise histórica dos fenômenos sociais, em uma análise por meio de pesquisa, por meio de uma série de estratégias que a gente vai aprender ao longo desse curso, mas, de fato, a linguagem, né? A maneira como essa ciência vai olhar para essa realidade e vai buscar compreender e explicar essa realidade de um ponto de vista analítico, de um ponto de vista crítico, isso vai mudar muito e é super importante que vocês, cientistas sociais, que vão trabalhar, né, nos próximos anos, fazendo as pesquisas na área de ciências sociais, estejam preparados para enfrentar um campo que hoje exige de vocês um olhar complexo. Tá? Não dá mais para estar trabalhando, né, com alguns dos modelos conceituais que estavam lá no período clássico. É importante aprender, eu sempre digo, vocês, como cientistas sociais, devem ler os clássicos, né? Quem quiser fazer seguir uma trajetória mais no campo da sociologia, tem que ler Marx, Weber e Durkheim. Quem quiser seguir pela antropologia, tem que ler os trabalhos clássicos do Malinowski, do Levi-Strauss, de todos os autores clássicos que compõem esse campo, assim como a ciência política, certo?
é preciso, né? Você vai lá perder um tempo com Hobbes, com Maquiavel, enfim, esses que são os clássicos do pensamento, e a gente vai ler, e obviamente que a gente vai trabalhar de uma maneira diferente, tá? A sociologia, que é o meu campo mais específico, ela é uma área que se transformou muito, mas a gente ainda continua olhando, por exemplo, o meu trabalho é muito pautado por uma perspectiva fenomenológica, né? Então, um olhar que não enxerga, né, tanto o mundo social a partir de modelos conceituais, mas que pensa a partir da experiência social as categorias que constituem e dão sentido a esse mundo social. Então, isso está lá desde Weber, né, com uma forma de construir o que ele chamou uma sociologia compreensiva. No entanto, minhas pesquisas, meus conceitos, as maneiras como eu vou olhar para essa realidade são muito diferentes, né, que foram observadas, né, justamente naquele contexto em que foi criado, né, que foi o Max Weber produziu. Então, não tem uma outra, né, eu trabalho com outras perspectivas, com outros pontos de vista, com outros olhares, né? Então, uma perspectiva que hoje também é muito mais presente, muito mais exigida da gente, que é a interdisciplinaridade. Então, como é que vários campos dialogam para produzir um conhecimento qualificado? É outra coisa também super importante nos nossos trabalhos de pesquisa hoje. Então, essa ciência se transformou. Muitas dessas inovações teóricas, conceituais, vocês já aprenderam em algum momento do curso, né? Se depararam com teorias e abordagens teórico-metodológicas que provocaram, né, uma crítica e mesmo uma cisão em algumas escolas no campo das ciências sociais, e obviamente isso vai fazer parte da trajetória de vocês como pesquisadoras e pesquisadores. Bem, vamos aqui para o primeiro nosso primeiro slide. O que é importante, né, quando você vai fazer pesquisa? O primeiro elemento, as ciências sociais, elas são ciências muito próximas da história. Eu, particularmente, obviamente, né, em determinadas escolas das ciências sociais, elas vão se afastar um pouco mais, né, da análise histórica, vão valorizar muito mais a análise da experiência e do dado, né, a partir de uma estratégia de survey ou a partir de uma etnografia, mas é sempre importante que o cientista social ele conheça a história, ele conheça bem o contexto social em que ele está realizando sua pesquisa, certo? É impossível, né? Tem algumas, digamos assim, algumas leituras sobre o Brasil que hoje, né, já não nos são tão úteis, né? Ou que, de certa maneira, elas não nos ajudam tanto. Um clássico exemplo disso é, por exemplo, a leitura, né, clássica do Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, né, que falava de um contexto ali muito de Pernambuco, mas, né, generalizando a experiência da escravidão no Brasil como uma experiência, né, de parte de um processo de miscigenação que tem determinadas características observadas pelo Gilberto Freire, né, e que, de certa maneira, moldaram, né, não é o Gilberto Freire que criou o conceito de democracia racial, mas, de certa forma, o trabalho dele moldou, né, essa leitura e essa visão do Brasil como uma democracia racial, né? E aí foi Lélia Gonzalez, né, que faz uma leitura, uma análise, né, mostrando que
essa ideia, né, ela só faz sentido para brancos, né? Porque o ponto de vista das pessoas negras é justamente o de quem sofreu a experiência da escravidão, de um processo de libertação, entre aspas, que culminou na subordinação dessas famílias, né, de pessoas pretas, a condições socioeconômicas que ainda hoje têm repercussão na nossa sociedade. E por que elas têm repercussão na nossa sociedade? Porque esta sociedade nunca olhou para a sua história, nunca olhou para o seu passado, nunca quis, né, se responsabilizar por todas as tragédias, né, pela desgraça do que foi a escravidão. Então, vocês não podem fazer isso. Vocês são aquelas pessoas que vão fazer a pesquisa e a pesquisa de vocês vai mostrar, vai nos ajudar a entender esses contextos, nos ajudar a aprofundar a crítica a respeito dessas leituras normalizadoras, né? Dessas leituras que vão criar, né? Essa ilusão de um Brasil como uma unidade, né? O Brasil ele não é uma unidade, ele é um Estado, né? Um país constituído, né? Pela uma experiência colonial de extrema violência, por uma experiência de escravidão e por experiências políticas de violação de direitos institucionalmente violações de direitos quase como um projeto institucional dos períodos ditatoriais, tá? Então, vocês precisam conhecer a história, vocês precisam conhecer o contexto para que vocês não caiam na armadilha da normalização de uma leitura rasa dessa realidade, certo? Uma outra coisa que é super importante. A realidade, ela é sempre mais complexa do que vocês podem observar. O nosso olhar, vocês vão fazer pesquisas em que vocês não vão contar com grandes equipes, né? De pesquisadoras e pesquisadores. Muitas vezes você está fazendo um trabalho em que é você com você mesmo. Então, o que vocês vão encontrar nas pesquisas de vocês são fragmentos da realidade. Quando você chega na periferia de uma cidade como Fortaleza, em um bairro como Messejana, Bom Jardim, Pirambu, Janguruçu, vocês não têm lá a experiência da periferia. Certo? A experiência da periferia como uma unidade é uma construção política dos movimentos sociais que lutam por direitos nas periferias. Só que essa mesma periferia é o lugar também, desde grupos que lutam por direitos, ela é o lugar desses grupos, mas ela é o lugar também de grupos conservadores. É lugar também dos evangélicos. É lugar também das pessoas que estão nem aí para nada. É lugar também das pessoas que querem mais polícia e que a polícia prenda, mate e se livre dos que são ali classificados como bandidos. A realidade ela é sempre muito complexa. Então, nunca nós retratamos a realidade como ela é. Nossas pesquisas, elas dão conta, no mínimo, de um aspecto, às vezes ínfimo, de uma realidade sempre mais abrangente. Você vai pesquisar 2 meses, 2 anos, 10 anos, o mesmo bairro, e você nunca vai produzir um trabalho que
abrange toda a realidade daquele bairro. Você vai encontrar pessoas no seu processo de pesquisa, você vai encontrar pessoas no seu processo de interlocução e você vai produzir um conhecimento sobre esse lugar. Seu conhecimento é válido enquanto a comunidade achar que é interessante. Você foi lá no bairro, entendeu as lutas sociais do bairro e produziu essa tese sobre essas lutas. Beleza, enquanto seu conhecimento for validado pela comunidade acadêmica, né? Ele está valendo. Pode outra pessoa ir fazer uma pesquisa, interagir com as mesmas pessoas que você interagiu e ela chegar a um outro resultado. Aí a gente vai avaliar, né, os trabalhos, vai avaliar a competência de vocês, né, como vocês retrataram essa realidade, como foi o processo de pesquisa, como é que ele está retratado no trabalho, e a gente vai, obviamente, a partir da discussão que vocês produziram, fazer a crítica, né, aos trabalhos. Samuel. Professor, na hora que você vai montar o trabalho, né, você vai elaborar, você formula a hipótese antes de ir para campo, né? Samuel, tem muitas estratégias, tá? Muitas vezes é impossível você construir uma hipótese se você não conhece o campo. Então, muitas pessoas vão preferir passar um tempo, ir a campo, conhecer, viver um pouco aquilo ali, numa perspectiva mais etnográfica, e a partir daí construir suas hipóteses. Certo? Em algum momento, você sempre, para construir hipóteses, você sempre precisa conhecer algo sobre o que você vai estudar. A dificuldade de muitos de vocês agora é porque vocês têm assim, desejos de estudar coisas que vocês não conhecem, que vocês ainda vão estudar. É muito difícil você imaginar essas hipóteses, certo? É o contato com o campo, é o estudo. Como é que pode acontecer? Eu quero pesquisar o Bom Jardim. Você pode ir lá no Bom Jardim, mas você pode também ler sobre o Bom Jardim. É uma forma de o conhecer, de conhecer o bairro, de conhecer, claro, a sua leitura. Você leu sobre o bairro, você tem um conhecimento enviesado, né? O viés do seu conhecimento são as leituras, que já são resultados de outros trabalhos de pesquisa. Mas é uma forma de conhecer. Não dá para produzir conhecimento assim. Você não vai construir uma hipótese só imaginando ela. Certo? É preciso algum contato, é preciso algum conhecimento prévio. Entendi, tá? Professor, entendi. Obrigado. E quando você chega num campo, como um bairro, né? Você quer estudar um bairro, você encontra diferentes posições sociais. Eu tenho sempre um exemplo que eu gosto muito de trabalhar com ele, que é a questão das violações de direitos produzidas por grupos armados que atuam, por exemplo, embaixo da periferia. Muita gente não vai entender o contexto do que é viver com um grupo armado cobrando, por exemplo, suas relações, cobrando uma contribuição para garantir a sua segurança, enfim. Uma pessoa que não passou por essa experiência, dificilmente ela vai entender o que isso representa no cotidiano de quem passa essa experiência. Uma pessoa branca dificilmente vai passar pela experiência do racismo, né, como uma pessoa negra, porque as pessoas negras elas sofrem, né, com uma série de experiências que as pessoas brancas não podem acessar por meio da experiência. As pessoas trans sofrem com uma transfobia que as pessoas héteros não vão sofrer. As mulheres sofrem e morrem por razões que um homem branco hétero jamais vai sofrer e morrer. Então, as posições sociais são muito importantes. Você, como uma pesquisadora, você, como pesquisador, você pode interagir. Você pode conhecer essas diversas posições, conhecer o que as pessoas falam.
certo? Existe um mal entendido muito grande no campo das ciências sociais mesmo, em que a minha experiência me autoriza a falar de uma determinada posição. Sua experiência, ela é um ponto de vista. Ela não significa que você, por tê-la, por possuí-la, é a única pessoa que vai poder falar dela. Certo? Você, inclusive, pode interagir com outras pessoas que viveram outras experiências para conhecer e comparar a sua experiência com a de outros. Então, o conhecimento ele se constrói por meio da interlocução, por meio da troca, pelo meio do intercâmbio, certo? Obviamente, nenhum de vocês vai fazer 10 entrevistas com pessoas pobres, trabalhadores pobres, por exemplo. Eu quero fazer uma pesquisa com pessoas com empregadas domésticas. E aí você faz 10 entrevistas e começa a dizer que está falando em nome das empregadas domésticas. Não, você não está falando em nome das empregadas domésticas. Certo? Você está falando como antropólogo, como cientista político, como sociólogo, que fez 10 entrevistas. É sobre isso que você está falando. Há uma confusão na nossa área, porque muitos de vocês, além de cientistas sociais, são militantes políticos. E que bom que são. Né? Mas há uma fronteira. Certo? Elas são porosas. É interessante que o trabalho de vocês tenha uma agenda, é interessante que o trabalho de vocês contribua, né? A gente que trabalha na área de violência atua muito no campo da luta por direitos humanos, mas existem fronteiras. Existem fronteiras, certo? Quando eu chego num bairro para fazer pesquisa, eu tenho falas de moradores que são extremamente conservadoras. Então, eu tenho que escutar essa fala. Eu tenho que entender, assim como eu tenho falas de pessoas que narram para mim experiências de dor e sofrimento que eu só posso acessar pela fala delas. Então, eu não tenho essa experiência de dor e sofrimento. Eu lembro muito do caso, sempre eu trabalho muito com a experiência de crianças, né? Já fiz vários trabalhos de campo em que eu estou conversando com pessoas muito jovens, crianças de 11, 12, 13 anos, que estão falando ali da experiência dos amigos que morreram. Eu não vivi essa experiência. Meus filhos não viveram essa experiência. Certo? Então, o que eu sei dessa experiência é o que essas pessoas me narram. É o que essas pessoas me falam. E isso é apenas um fragmento. Não é a experiência toda em si. Então, eu jamais posso me atrever a dizer que eu estou falando em nome deles. Não, eu conversei com eles, eu fiz pesquisa, eu tenho uma análise sobre isso, e o que eu estou produzindo em termos de conhecimento é uma reflexão sobre essa experiência, que é uma experiência do outro, que eu acesso por meio da entrevista, do grupo focal, da conversação, da leitura. São todas essas outras experiências que eu acesso e que eu produzo uma reflexão sobre. Mas ela é sempre parcial, ela é sempre relativa. E ela sempre deve considerar que existe uma multiplicidade de posições. Se eu conversar com as mães do Curió sobre a experiência de jovens na periferia, eu tenho uma leitura. Se eu conversar com as mães do sistema socioeducativo sobre a experiência de jovens na periferia, eu tenho uma outra leitura. Né? As mães dos Curió viveram a experiência de perder seus filhos de uma maneira injusta por meio de uma chacina. As mães do sistema socioeducativo vivem a experiência de ver seus filhos privados de liberdade, muitas vezes,
em virtude de, em determinados casos, esses meninos terem cometido um ato infracional. Então, são visões, são pontos de vista. E vocês são aquelas pessoas que trabalham com a multiplicidade dos pontos de vista. Para analisar, para entender quais são as lutas, quais são os conflitos, quais são as contradições que organizam e dão forma à realidade. São vocês as pessoas que vão explicar em monografias, dissertações e teses, e artigos e capítulos de livro, em podcasts, em canais do YouTube, em textão do Facebook. O que é essa realidade? Como é a complexidade dessa realidade? E, obviamente, em alguns momentos, vocês não vão estar interagindo como cidadãos, como agentes políticos, e vão, né, fazer também um discurso mais de cunho político, mais de cunho ali do campo da luta, e isso também faz parte, né, da nossa ação social, de uma maneira mais geral. Né? Nós somos cientistas sociais e somos pessoas que têm que estamos construindo essa sociedade, que estamos interagindo como sujeitos de direito, como cidadãos, como enfim, pessoas que lutam por um ideal de justiça, por um ideal de igualdade, por um ideal de solidariedade, ou por um ideal, né, de desigualdade conservador, enfim. Certo? O mundo é complexo. Esses são 4 elementos que uma pesquisadora e um pesquisador precisa considerar. O mundo não é como os nossos conceitos dizem que ele é. A realidade, ela é sempre mais complexa. Ela é sempre mais intrigante. Ela vai sempre nos surpreender. Ah, mas eu posso fazer uma pesquisa só com os conceitos, só com a teoria? Pode. Pode. Você pode fazer uma pesquisa só com a teoria, você pode fazer uma pesquisa só com matéria de jornal, você pode fazer uma pesquisa numa comunidade do Facebook, você pode seguir um perfil no Facebook de maneira obsessiva e fazer pesquisa sobre esse perfil, né? Você stalkeando a pessoa e minha monografia vai ser sobre essa pessoa. Só cuidado, né? Você só precisa ter autorização, né, da pessoa para fazer isso, tá bom? Por favor. Depois a gente vai falar das dimensões éticas da pesquisa, tá? A realidade social, muitos de vocês vão estudar realidades muito específicas, tá? Mas imagino que vocês vão, em geral, vocês vão pesquisar no interior da sociedade brasileira, né, no estado do Ceará e em Fortaleza. Então, quando a gente fala que o Brasil ele é um país colonial, nós estamos remetendo a todo um processo histórico de formação e de construção da nossa própria identidade, né? Que é uma identidade subalterna, porque é, obviamente, uma identidade que foi construída por um processo de extrema violência, que foi o colonialismo, né? Que foi a invasão de um povo europeu que praticamente dizimou as populações nativas dessa terra, destruiu o seu território, destruiu os seus estilos de vida e, consequentemente, implementou uma visão de sociedade nessas novas terras. Tanto é interessante que muitos de nós, né, crescemos aprendendo em livros didáticos que o Brasil foi descoberto. Na verdade, o Brasil ele não foi descoberto, porque ele não existia como Brasil. O Brasil ele é uma invenção social. Ele foi criado. Ele foi criado por um processo extremamente violento, né?
Lara, fique tranquila que todas as aulas são gravadas e disponibilizadas, tá bom? Eu ainda não coloquei, porque eu baixei há pouco a outra aula, mas eu vou colocar todas elas e disponibilizar. Essa e a anterior, tá bom? Então, continuando. Nós somos um país, essa realidade social é uma realidade que é muito marcada por fronteiras. Pessoas brancas e pessoas negras vivenciam experiências distintas, sejam quando elas têm classes, elas estão na mesma classe social, sejam quando elas estão em classes sociais distintas, elas não vivenciam a mesma experiência. Dificilmente um menino branco vai sair de um condomínio de luxo na Aldeota e chegar na escola ali dele, numa escola dessas grandes escolas de Fortaleza, e passar pela experiência de ser baleado por um policial. No dia que isso acontecer, a sociedade é uma comoção social inteira, né? A polícia cai, secretário de segurança, cai comandante da polícia, cai todo mundo, mas na periferia a gente já assiste pessoas negras sendo baleadas, não raramente, não sem uma certa frequência, e esses casos sequer produzirem qualquer tipo de comoção, muito pelo contrário, eles produzem até. Eu lembro da chacina do Curió, para vocês terem uma ideia, existiam pessoas, né, falando de que aquelas pessoas mereciam morrer porque elas estavam naquele horário, estava às 11 horas na rua. Então, o que é que você estava fazendo alguma coisa na rua, então não era, né? Então, vocês vejam um nível de discriminação, né? A sociedade, ela também, essa realidade social, ela também é atravessada por diferenças de gênero. Essas diferenças de gênero, elas se manifestam em todo o tempo, certo? Casais homossexuais não podem desfrutar do mesmo conceito de família e das mesmas manifestações públicas de carinho e afeto que casais heterossexuais. Então, você está lá fazendo sua pesquisa sobre família e não considera as diferenças de gênero, você possivelmente vai produzir um trabalho muito contempla muito pouco, né, das contradições do que é a luta pela família hoje no Brasil, né? Essa realidade social, ela é atravessada por inúmeras desigualdades sociais. Talvez na literatura sociológica, antropológica e política, a questão das desigualdades sociais, elas tenham sido melhor trabalhadas. Nós temos um acúmulo maior do que em relação às questões de gênero e às questões raciais. Essas são questões que a gente ainda tem muitos avanços e questões para realmente pautar e discutir, refletir, e as desigualdades sociais, né, as diferenças de classe, elas foram, já desde dos trabalhos clássicos de Marx, bastante discutidas no campo das ciências sociais. A realidade também, ela é atravessada por conflitos. Vamos supor que você está lá, vai estudar o Shalom. Aí você vai estudar, né, renovação carismática, o Shalom, e você está lá, e pode ser que lá no Shalom tenha um conflito. Né? Tem uma facção do Shalom que quer ser cristão bolsonarista, e a outra que não quer ser cristão outra coisa, né? Então, tem essa influência, né, em várias igrejas. Então, você está lá dentro de uma igreja que é uma unidade política e moral, mas dentro dessa igreja eles têm um conflito, certo? Esses conflitos também podem ser lutas simbólicas. Nós temos hoje no Brasil uma série de discussões, né? Tivemos agora uma repercussão imensa, né, de uma foto do filho do Superman, né, beijando um outro personagem masculino, e aí a DC, né, aquilo foi veiculado como uma foto em que o personagem ele assume a sua bissexualidade. E né, teve um jogador de vôlei, né, que foi demitido lá porque não aceita. Quer dizer, o beijo tem que ser o beijo que vai
a empresa ela tem que veicular o beijo hétero. Então, isso é uma luta simbólica. Isso é uma luta, é uma disputa política. Ela revela dinâmicas de poder, de como nós vamos nomear as coisas, de como nós vamos interagir com o mundo. Qual é a visão de mundo que vai predominar? Então, todas vocês vão estar diante de fenômenos multifacetados, atravessados por todas essas contradições. E vão ser cobrados de olhar para esses fenômenos da maneira mais complexa possível. Então, cada vez menos a gente vê trabalhos assim, onde as coisas vêm muito assim, homogêneas. Né? Você fala de um bairro, fala de uma rua, fala de uma cidade, fala de uma família, fala de um grupo, e como se ali fosse uma unidade e outros problemas, né? Então, é isso. Vocês vão falar de fenômenos que... eu estou estudando uma determinada coisa, eu não quero olhar para outros problemas. Não é você que decide isso. O seu objeto de pesquisa que vai lhe dizer. É o seu trabalho de campo que vai lhe dizer. É a maneira como você encontra esses interlocutores, interage com eles e produz as informações, ou como você estuda um banco de dados, ou como você lê um livro, são essas maneiras que vão, de certa maneira, te provocar a fazer uma leitura dessa realidade que precisa considerar uma série de contradições que povoam, que atravessam essa realidade social. Então, isso nunca é definido a priori, certo? Você pode estar lá querendo estudar o Shalom e estar lá de repente está estudando, achando que estava estudando um grupo super homogêneo e o grupo não é homogêneo, há conflitos, há uma série de situações que há discriminações de gênero, há discriminações raciais, e você está lá olhando para o fenômeno, mas eu não quero estudar isso. Isso não existe. Certo? Se você está lá e você observa que esses fenômenos eles são relevantes no interior daquelas relações sociais que você está estudando, você precisa abordá-los, você precisa considerá-los, você precisa estudar e refletir sobre ele. Tá? É difícil, é complicado, sobretudo para vocês que estão iniciando, né? É difícil e é complicado. Fazer ciência não é uma coisa das mais simples, não é uma tarefa das mais simples. Mas alguém tem que fazer, né? E vocês são as pessoas que decidiram, né? fazer isso. Diante disso, vocês vão lidar com muitos mitos, muitos essencialismos e muitos silenciamentos sociais, né? Essa ideia, né? Nós somos frutos de uma sociedade do esquecimento, né? Se você tiver a oportunidade, por exemplo, de conhecer Santiago, no Chile, vocês vão ver que eles têm lá uma série de museus sobre a ditadura militar, sobre o que acontecia ali. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar um dia a Alemanha, vocês vão visitar uma cidade como Berlim, vocês vão ver que tem lá vários museus lembrando o Holocausto. Por que esses museus existem? Justamente para mostrar o que aconteceu, o que foi possível acontecer. Vocês vivem numa sociedade onde nós achamos que todos nós somos brancos, né? Que o colonizador, que o senhor de engenho, que os políticos foram todos benevolentes, que a ditadura militar não era tão ruim assim, né? Enfrentamos grupos políticos onde se celebra um homem que torturava pessoas, e tudo isso baseado, obviamente, no esquecimento e nos essencialismos, certo? Obviamente que esses elementos eles vão repercutir na realidade social de diferentes maneiras, tá? Tivemos um processo muito
pífio do que se chamou libertação, né, dos escravos, de abolição da escravidão, com uma descontinuidade que, na verdade, foi uma continuidade de um processo de dominação vigente, branco, eurocentrado. Então, o século XX é um processo de reafirmação desse domínio, desse controle social das populações marginalizadas e negras. Esse processo é objetivado quando é muito interessante quando a gente fala em genocídio da população negra no Brasil. Nós não estamos falando de um fenômeno nós não estamos falando de um conceito político, não. Né? Muita gente usa o conceito de genocídio da população negra, eu estou usando um conceito político. Não, o genocídio da população negra é um fenômeno observável nos dados de homicídio no Brasil. Quando a gente observa o homicídio no Brasil, nós observamos que a proporção de pessoas negras que morrem é desigual em relação à população de pessoas brancas. E as áreas onde se concentra homicídios em uma cidade como Fortaleza, elas são as áreas onde mora predominantemente pessoas negras. Eu tenho em Fortaleza, hoje, bairros com indicadores iguais às das cidades, mas com menos homicídios do mundo. Então, tenho lá populações. Quando eu vou analisar os dados, as populações que residem nesses bairros são predominantemente brancas. Mas eu tenho bairros com indicadores equivalentes, né? E que muitas vezes são referência como os dos mais violentos, indicadores dos equivalentes, né? E até os mais apontados como os mais violentos do mundo. E quando eu olho, a população ali é predominantemente negra. As políticas, quando eu vejo a dinâmica da distribuição de políticas públicas de segurança, eu já observo que são os locais de proteção das populações brancas que recebem um maior volume de recursos para programas e projetos, enquanto as áreas mais pobres são aquelas justamente discriminadas. Então, há todo um processo de marginalização, certo? E os saberes dessas pessoas que vivenciam essa experiência de dor e sofrimento é também um objeto de discriminação, que a gente chama do racismo epistêmico. Você não apenas elimina fisicamente, você também elimina as construções, os saberes, a cultura, né? As dimensões epistêmicas do pensamento e da constituição do saber desses grupos sociais. Então, nós não estamos falando de uma experiência abstrata. Nós estamos falando de uma experiência empiricamente observável e demonstrável por meio de números, de bancos de dados, que podem ser acessados por qualquer um. Certo? Há uma construção, né, narrativa do pensamento moderno e clássico, onde o gênero predominante é o masculino. Então, os nossos universais, em geral, seguem modelos masculinos de pensamento. Porque o pensamento é orientado epistemologicamente, por essas referências. Então, a própria ideia de humano, ela vai sendo constituída a partir de um referencial que autores como Judith Butler vão chamar heteronormativos. Certo? Hoje, a gente problematiza, a gente convida vocês, no campo das ciências sociais, a problematizar, a repensar esses referenciais.
certo? O que é pesquisar e olhar para uma sociedade a partir do feminino, a partir do trans, a partir do queer, o que é olhar para essa sociedade, entender que a própria experiência de gênero ela é uma experiência racializada e, portanto, trans, mulheres negras vão viver uma experiência distinta, né? Como é que são essas circularidades do gênero nesses mundos racializados e marcados por diferenças de classe, né? Que hoje algumas autoras, né? Elas falam da experiência, do que é essa experiência da mulher negra, pobre, com um corpo que não alcança, né, os padrões estabelecidos pelos conceitos, por determinados conceitos de beleza. Então, interagir com esses mundos não pode ser uma tarefa que você faz só baseado nos referenciais de teorias aonde esses princípios, esses referenciais heteronormativos são os únicos que organizam esse mundo, certo? Como é? O que é? Você está fazendo uma pesquisa etnográfica, você está trabalhando lá, você está interagindo com mulheres negras e o que é que elas estão dizendo para você e o que é que elas dizem que é diferente do que dizem homens brancos que interagem com esse mesmo contexto social. Quais são o que essas populações têm a dizer e como elas dizem e como o que elas dizem coloca em jogo certas imagens que nós temos da própria sociedade. Não é só você ir lá para coletar dados. A interação com esses grupos sociais não pode ser uma interação só para coletar dados. O que nós queremos de vocês é muito mais. Nós queremos que vocês aprendam as linguagens, as experiências e reflitam sobre essas experiências nos trabalhos acadêmicos. Certo? Porque a academia ela tem que justamente tratar disso, tratar do que é essa realidade social. E, obviamente, a universidade, a academia vai realizar um tipo de trabalho que não é de salvação dessas pessoas, que não é de tradução dessas pessoas. O seu trabalho será sempre o seu trabalho. Vai estar sempre ali os conceitos, vai estar ali sempre uma perspectiva científica, sociológica, antropológica ou política. Mas ele pode ser feito com qualidade, com interlocução e ter uma repercussão social. Certo? E não porque você se transformou numa outra coisa, mas porque você é um pesquisador, uma pesquisadora, uma sociólogo, um antropólogo, um cientista político, Né? A nobreza disso, né? Eu acho uma coisa nobre, mas a nobreza disso ou a qualidade disso também não é você que vai dizer. Existe um campo consolidado, existe uma repercussão social que está para além do seu controle. Certo? Então, façam, assim, entendam essa complexidade e sejam muito honestos naquilo que vocês vão fazer. Tá? E hoje uma discussão que chama muita atenção e que é muito importante é justamente a interseccionalidade nas lutas sociais e políticas. Então, vocês vão ver em textos como da Lélia Gonzalez, da Sueli Carneiro, da Angela Davis, entre outros, Bell Hooks, elas nos convidando, essas autoras negras nos convidando a pensar, sim, vivemos em um mundo atravessado por diferenças de classe, certo? Mas essas diferenças de classe, elas são atravessadas também por diferenças de gênero, elas são atravessadas também por diferenças raciais. Pessoas brancas, mesmo muito pobres,
podem ser salvas de abordagens, escapar de abordagens violentas da policial, de forças policiais, pela cor da sua pele. É diferente. Por mais que as pessoas brancas e negras compartilhem da mesma classe, ainda ali há diferenças. Então, pensar sociologicamente, pensar antropologicamente, pensar politicamente, tem que incorporar isso. Certo? Você não pode chegar e acreditar que você está falando de uma unidade que na prática não existe. Na prática, não, ela é extremamente diferente. Só um minutinho. E aqui um trecho do livro da Bell Hooks, que eu gosto muito, né? Que diz o seguinte: no período da escravidão, pessoas brancas criaram uma hierarquia social baseada em raça e sexo, que posicionou homens brancos em primeiro lugar, mulheres brancas em segundo, apesar de às vezes serem colocadas na mesma posição dos homens negros, que estavam em terceiro lugar, e as mulheres negras eram as últimas. O que isso significa em termos de política sexual de estupro é que, se uma mulher branca for estuprada por um homem negro, o episódio é visto como mais importante, mais significante do que se milhares de mulheres negras forem estupradas por um homem branco. A maioria dos estadunidenses, e isso inclui pessoas negras, reconhecem e aceitam essa hierarquia. Já a internalizaram, seja consciente ou inconscientemente. É um trecho forte, né? Retrata uma violência contra a mulher, mas que vai ser observado, traz um fenômeno observado, por exemplo, um simples levantamento e análise de fluxo dos processos criminais. Né? Como é que se chega, como é que... Né, se vocês pegarem os casos de grande repercussão de estupro no Brasil com homens que estupraram assim, centenas de mulheres, vocês vão encontrar lá sempre um homem branco. Um homem branco que ocupava uma posição social de distinção na sociedade. E em função disso, foi possível que ele estuprasse centenas de mulheres durante anos, sem que uma denúncia fosse efetivada, uma providência fosse tomada. Apenas os rumores pairando, né, sem nenhuma efetivação. Então, um trecho muito forte, mas que retrata uma realidade estadunidense, mas que eu arrisco de dizer que se aproxima muito da nossa experiência também. Certo? E o que é que acontece? Tá? Pesquisador, a pesquisadora, diante de um mundo problemático, deve considerar que quais são as atitudes, né, que a gente espera de vocês diante dessa realidade tão complexa. Né? Primeiro, a dúvida é um elemento fundamental diante de uma realidade que não pode ser tratada como óbvia. Eu fico hoje muito, mas muito assim, preocupado quando eu vejo pessoas ainda muito jovens, iniciando a carreira, já muito certas do que é a realidade, muito convencidas por determinados conceitos, e replicando modelos teóricos que são oriundos, muitas vezes, de textos que também não foram, digamos assim, produzidos ou falam da nossa realidade. Né? São, às vezes, fora, em outros contextos sociais,
em outros países, muitas vezes em países do norte, né? E muitas vezes passando pelas instâncias de consagração ocidentais, né? Então, replicam ali muitos modelos de colonialidade, né? Porque vem com aquela força, né? Porque o fulano falou que ele é da Sorbonne, né? E aí vem, pá, você pega aquilo ali e trata aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta. Nenhum texto científico no campo das ciências sociais, digo, nenhum, traz uma verdade absoluta. Certo? Quem trabalha com verdade absoluta é a igreja. A igreja, sim. Você está lá na igreja, você não pode duvidar da santidade, da Santíssima. Você não pode duvidar da Santíssima Trindade, você não pode duvidar, né, da santidade de Nossa Senhora para os católicos. Né? Você não pode duvidar, né, da palavra de Deus para os evangélicos. Não há espaço. Mas na ciência, gente, no campo das ciências sociais, só existe espaço para dúvida. Então, reflitam sobre o que vocês estão lendo. Porque se você está pegando o que você está lendo e está replicando isso como se fosse a própria palavra de Deus, você está fazendo outra coisa. Certo? Importante, a dúvida, ela é uma condição fundamental. Fundamental. Para entender que a sociedade ela está em constante movimento de transformação. Em 2010, eu lembro que, numa discussão de direitos humanos, eu falei, né, que eu digo assim, nossa, eu acho que o Brasil, a gente conseguiu. A gente, no final da década de 90, acreditava que as violações de direitos, né, elas iam prevalecer, iam continuar, todo aquele as heranças do coronelismo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E em 2010 a gente tinha um cenário assim que eu achava tranquilamente que nós agora íamos prosperar para uma sociedade organizada e de respeito aos direitos humanos. 2000, nós agora estamos no patamar de discutir como é, meu Deus? Que estão colocando para os policiais. Não sei o que ele citou, eu esqueci o nome. Pronto. O excludente de licitude. O excludente de licitude, ele é um dispositivo que visa atenuar a responsabilização de policiais em serviço. Então, se o policial cometer um crime, esse crime vai ser avaliado, mas aquele policial não vai ser punido, porque ele estava em serviço. É assim uma coisa, é a autorização para assim, você abrir assim, a possibilidade da polícia efetivamente, pronto, agora nós temos um poder, né? Nós temos, as polícias brasileiras, elas estão entre as mais violentas do mundo, e nós queremos garantir que essa polícia continue sendo extremamente violenta, por meio da garantia de impunidade. Então vejam bem, olha como tudo mudou, e não mudou em 30, 40 anos. A gente estava fazendo conferência livre de segurança pública no governo Lula,
e estamos agora, né, tratando a salvação da sociedade com com um raio, um agrupamento de policiamento especial, com um BOP. Então vejam como a realidade ela muda. Ela está em constante movimento. Aquilo que você vê como sendo a realidade pode mudar a qualquer momento. Então a nossa postura diante dessa realidade é de dúvida. É de dúvida. Certo? Claro, nossos trabalhos, eles servem para que a gente faça afirmações, para que a gente defenda posições, né? Nossos achados, nossos resultados de pesquisa. Mas isso é para quando você tem uma pesquisa, quando você tem um resultado para mostrar. Isso não pode ser no começo. Vou fazer uma pesquisa, vou escrever um projeto, e nesse projeto eu tenho ali um tratado só afirmando o que é a sociedade, o que é a pesquisa, o que é a desigualdade social, o que é a diferença racial, o que é a diferença de... Não, eu quero, nos projetos de vocês, eu quero dúvidas, o que é que vocês não sabem, já sabem um pouco, tem algumas hipóteses, pressupostos, e quais são as questões, o que é que vocês querem saber. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Vocês ainda não têm nenhuma pesquisa relevante para dizer assim, tá aqui, eu tenho esse resultado, tal. Tudo bem, pode ter alguém que já fez PIBIC, alguma coisa, já tem uma pesquisa bacana e tal, mas vocês são jovens, iniciando uma carreira e começando agora no campo das ciências sociais. É muito bom que vocês tenham dúvidas e que essas dúvidas apareçam nos projetos de pesquisa de vocês, para que vocês possam chegar mais adiante com menos dúvidas, né? Sabendo algumas coisas que podem ser colocadas sempre como passíveis de serem contrariadas. Certo? O pensamento científico ele se constitui pela ideia de que os nossos resultados são sempre relativos e são sempre passíveis de serem confrontados. Tá? As imagens que as pessoas têm do mundo precisam ser problematizadas e consideradas de maneira relacional. Uma família. Alguém aqui mora numa casa onde todos os seus familiares, todos os seus parentes pensam do mesmo jeito? Seguem as mesmas orientações políticas, religiosas, culturais? Alguém quer se manifestar? Dizer, pois eu lá em casa, todo mundo, a gente é uma unidade, a gente pensa igual, sente igual. Uma família é um microcosmo, né? Quer dizer, 5 pessoas ali podem não se entender por um determinado assunto. O que é que te leva a crer que uma comunidade, uma multidão de um bairro, de uma cidade ou de um país vão pensar igual? Claro, vocês vão tratar de representações, vocês vão tratar de visões de mundo que podem ser compartilhadas por multidões, mas elas sempre estão em confronto, elas sempre são relacionais. Então, nada é absoluto, certo? Você não consegue congregar uma família para compartilhar de valores e de gostos comuns. Imagine 250 milhões de pessoas. Imagine 10 mil pessoas de um bairro que você foi pesquisar. Imagine 30 pessoas de um grupo que você está fazendo pesquisa. Não existe. Não existe. Eu lembro, conversando com uma liderança do Tremembé,
de almofala e eu perguntava a ela, né, qual é a grande dificuldade hoje, qual é a grande questão, qual é a grande dificuldade para a luta indígena? Ela olhou para mim e disse assim, olha, convencer as pessoas da sua identidade. E aí ela falava que na comunidade dela, metade das pessoas que moravam lá não aceitavam a identidade Tremembé. Inclusive, defendiam que o terreno lá, que eles estavam lutando com um terreno ancestral, um território ancestral, na verdade era da empresa mesmo. Então, muitas pessoas conhecem aquela comunidade como os Tremembé. E quando você chega lá, você vai encontrar pessoas, inclusive alguns evangélicos, que vão dizer que isso é coisa do demônio. Vocês, quem tiver oportunidade, eu recomendo muito assistir Ex-Pajé, tem no Netflix, né? Para vocês verem o efeito da expansão das comunidades evangélicas nas tribos indígenas do Brasil. Então você não é Tremembé, você é filho de Deus. E você vai chegar lá e tá lá. Uma guerra de visões, de pontos de vista no interior de uma comunidade que não se entende, que não compreende sua própria identidade. Suas certezas são péssimas coisas para carregar sem questionar nas diferentes etapas do processo de pesquisa. Muitas pessoas pegam um conceito, pegam uma teoria e vão com ela do começo ao fim. E aí você lê o trabalho da pessoa, os dados de campo estão dizendo outra coisa, mas a pessoa não consegue enxergar. É muito comum pegar trabalhos de análise qualitativa, aonde a pessoa usa um determinado acervo teórico, afirma determinadas coisas, e quando você lê as falas, a fala não está colaborando para aquele argumento. Alguma coisa está errada. Coisa está errada. Certo? Vocês serão protagonistas da pesquisa que irão realizar. O que o autor A, B ou C disse está no livro escrito por ele. Excelente. Eu não preciso que você esteja reproduzindo o livro no seu texto para eu conhecer o que o autor diz, não. E se for para chegar ao mesmo resultado que ele chegou, a sua pesquisa ela serve mesmo para quê? É preciso que vocês valorizem os dados, vocês realmente precisam, tenham vontade, tá entendendo? Se vai fazer pesquisa, faz com tesão, faz com vontade, faz com pegada, faz com gana, faz com gosto. Precisa ser uma pesquisa enorme. Faz uma pesquisa bem circunscrita, estuda, vai fazer uma pesquisa teórica, estuda 2, 3 livros e faz. Esse é o tempo que você tem para ler, beleza. Vai, pesquisa uma comunidade, pesquisa uma rua, pesquisa uma trajetória de vida, faz uma pesquisa que seja possível e que ao final dela você tenha dados e valorizem os dados. O que vai fazer a diferença entre o trabalho de vocês repercutir ou não é a capacidade de vocês inovarem. Então sejam ousados, acreditem, façam. Certo? Não sejam tímidas e tímidos na hora de tratar os dados de vocês no texto. Então, sempre tenho essa atitude, tá? Pronto. É um pouco isso que eu queria conversar com vocês hoje. E aí nós temos 20 minutos.
Eu vou parar aqui a apresentação e eu queria escutar um pouquinho vocês sobre a aula, dúvidas, questões que vocês tenham, para a gente interagir um pouquinho também. Professor, eu tenho uma pergunta. A minha maior dúvida em questão de pesquisas é quando a pesquisa talvez seja teórica. Seria o quê? Só baseado em texto e em observações? Como o senhor, você já fez alguma pesquisa exclusivamente teórica? Não, exclusivamente teórica não, Lara. Mas vamos supor, você quer estudar o conceito de hábitos do Bourdieu. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma revisão da literatura. Você vai analisar as ocorrências do conceito de hábitos na obra do Bourdieu. Então, você vai analisar essas ocorrências, você vai refletir sobre outras pesquisas que falaram dessas ocorrências, você vai dialogar com essas pesquisas, você vai dizer, olha, esse conceito de hábitos, ele foi importante para o Bourdieu para produzir isso, isso, isso e isso. Ele repercutiu nesses termos. Existem correntes que dizem que o conceito de hábitos foi útil para isso, outras que dizem que foi para isso, dizem que... aí você vai analisando esse conceito. Então, isso é uma pesquisa teórica. Você pode estudar, por exemplo, a visão do Gilberto Freire sobre raça no Brasil, a visão de um conjunto de autores sobre raça no Brasil. Você pode estudar o conceito de violência na sociologia. Você vai pegando o conceito, né, e vai vendo qual é a discussão, qual é o debate sobre violência. Para uns a violência é polifônica, para outros a violência é um conceito ambivalente. Tem outros autores que sistematizaram esse conceito. Esse conceito teve esse desdobramento. Ele repercutiu assim e assim na pesquisa sobre violência urbana, ou violência contra a mulher, ou violência de gênero, violência sexual. Então, você vai compondo. É como se a pesquisa teórica, eu sempre, pelo menos eu imagino ela assim, como uma interrogação que você vai fazer aos livros, aos artigos, à obra daquele autor ou ao conjunto de autoras e autores que você está desenvolvendo a pesquisa. Certo? E, professor, qual é a sua opinião particular quanto a pesquisas teóricas? Olha, eu não faço, né? Mas já fiz, assim, nos meus últimos trabalhos sobre facções, eu perdi um tempo, assim, fazendo um estudo sobre o conceito, certo? Mas, de fato, eu não trabalhei com pesquisas teóricas, eu trabalhei com pesquisas mais de campo, né? Que envolve mais trabalho com a imprensa também. Né? Eu acho que um bom trabalho teórico, ele vai... Porque o que a gente... Qual é uma das características do nosso trabalho? Na análise, no campo da sociologia, da antropologia e da ciência política, nós precisamos de conceitos. Certo? Você encontrou um fenômeno, só falar dele é até uma maneira. Tem pesquisas, eu mesmo já escrevi textos assim, que são mais análise mesmo da experiência, assim, com bastante dado empírico. Mas, para analisar, eu preciso de conceitos. Então, por exemplo, Economia e Sociedade é um livro que eu sempre recuo. Assim, tem lá os conceitos de ação social, dominação, comunidade política do Weber, com quem eu sempre estou trabalhando. Eu trabalho como se as facções criminosas elas fossem comunidades políticas. Então, eu recuo lá ao Weber, aos desdobramentos desse conceito, para poder analisar esse fenômeno. Então, nós precisamos de trabalhos teóricos. E, no Ceará, nós somos muito carentes
de boas análises teóricas. Eu digo assim, a gente já tem uma produção, um volume de produção capaz de subsidiar análises teóricas. Mas elas não são feitas. E algumas são feitas e tudo, mas não tem tanta repercussão, né? Nós acabamos produzindo e é isso, né? Muita gente produz, às vezes produz uma monografia, produz uma dissertação e tudo, não transforma isso em artigo. Quando você não transforma isso em artigo, você acaba aquele trabalho não repercutido tanto. Então, a gente tem que estar... Por isso que a importância da divulgação científica. A gente tem que estar publicando os nossos trabalhos para que eles circulem e eles possam alimentar outras pesquisas, porque é para isso que serve. Para que serve a minha pesquisa? Para alimentar de vocês. Eu não sei o que eu conheço algumas coisas sobre a dinâmica do crime em Fortaleza. Mas é a geração posterior que vai produzir os maiores avanços. Assim como a depois dele vai produzir outros. Marx foi absolutamente genial, incrível na sua leitura sobre o capitalismo. Mas, obviamente, que os autores contemporâneos conseguem ter, inclusive porque leram Marx, um outro alcance analítico. Então, para isso servem as nossas pesquisas. Nós precisamos de teoria para estar fazendo a nossa análise. Sem ela, a gente confronta a realidade com o quê? A gente confronta a realidade com conceitos, com teorias, certo? De maneira relacional. E se o seu trabalho é eminentemente teórico, ele é um trabalho que vai confrontar visões, né, teóricas. Então, você vai analisar, olha, você vai ser a pessoa que vai dizer, ó, esse conceito de hábitos do Bourdieu, ele já foi interpretado de duas maneiras que são divergentes. Uma diz que é um conceito mais teórico, outro não, que é um conceito baseado no tipo de pesquisa do Bourdieu. Então, você vai ser a pessoa que vai explicar também esse diálogo teórico que existe em torno dessa teoria. Certo? Entendi, professor. Obrigada. Perfeito. Quem mais? Além de Lara, que sempre faz ótimas intervenções, quem mais gostaria de fazer? Professor, me surgiu outra dúvida. Diga. E a conduta dos pesquisadores teóricos, seria, em termos gerais, né, seriam parecidas com os pesquisadores, digamos assim, de campo? Lara, do ponto de vista teórico-metodológico, a sua pesquisa teórica, ela é uma pesquisa como uma pesquisa de campo. Tá? Obviamente que você vai ter determinadas circunstâncias e um pesquisador de campo vai encontrar outras. Certo? Você não vai interagir com pessoas falando. Certo? O conhecimento que você vai acessar está nos livros. E, em geral, ele foi organizado. Então, você vai ter um determinado tipo de acesso a esse conhecimento. Então, obviamente, você vai ter problemas de pesquisa vinculados a esse tipo de contexto que você está pesquisando. Um pesquisador de campo, ele vai interagir com pessoas. Pessoas que mentem. Pessoas que vão conversar com ele em momentos em que elas não querem conversar, não estão a fim de conversar. Pessoas que, assim, mudam de... Assim, falam uma coisa agora, depois fala outra, depois fala outra. Pessoas que se posicionam politicamente contra você. Eu sempre... não sei se eu já falei, me desculpem, porque eu vou dando os exemplos, né? E eu já sinto, assim, né? Que eu vou dando os exemplos e vou repetindo, né?
Mas eu sempre lembro, assim, de uma liderança do Bom Jardim, uma pessoa muito querida, que ela tinha muita raiva de fazer pesquisa sobre violência, né? Como várias pessoas têm. Assim. E, porque você não fala, né? Porque você quer que você vem para cá para falar sobre violência e tal. Aqui é violento como todo canto. Não tem, aqui é igual a todo canto. Sabe, teve um problema na porta da minha casa, mataram uma pessoa e tudo, aí aquela confusão e tudo, mas é que é uma coisa que acontece em todo canto. Quer dizer, veja a construção dessa narrativa, né? Ela está ali afirmando uma posição política, né? Que o bairro não é violento. E ao mesmo tempo que ela está afirmando essa posição política, ela povoa a narrativa dela com um caso que aconteceu na porta da casa dela. Eu nunca morei em um canto em que uma pessoa foi baleada na frente da minha casa. Então, e muitas pessoas em Fortaleza não moram em lugares onde as pessoas são baleadas na porta da casa dela. Mas ela ia contando e ela ia, ao mesmo tempo que ela ia defendendo a posição que o bairro não era violento, ela ia trazendo uma história de violência que ela viu, que ela testemunhou. E ela, de fato, testemunhou, não uma, não duas, ela testemunhou dezenas de situações de violência. No lugar que ela defendia que era tão violento como qualquer outro de Fortaleza. Então, a narrativa, a interação face a face em um trabalho de campo vai te colocar problemas que o texto não vai. O texto, ele é um desdobramento de uma narrativa, mas de uma maneira muito mais coerente do que é a fala. Então, tanto o pesquisador teórico quanto de campo são pesquisadores, são pessoas que estão produzindo conhecimento científico. Agora, eles estão fazendo isso em campos distintos. E, obviamente, como esses campos são diferentes, os problemas são diferentes. O pesquisador de campo não vai ter não vai ter que ficar interagindo e resolvendo esse tipo de contradição. É diferente de um pesquisador de campo que tem que conquistar a simpatia das pessoas, que tem que acessar as pessoas chaves dentro de um conjunto de relações. Então, é diferente. São coisas diferentes. Então, vão requerer de você ações distintas. Mas ambos são pesquisadores e pesquisadoras, né? Ambos vão apresentar os resultados. Ambos vão apresentar os resultados do seu trabalho em monografias, teses, dissertações, artigos, capítulos de livros, né? E vão falar em mesas, vão estar, assim, vão ser pesquisadoras e pesquisadores, mestres, doutores, professores, professoras. Não há distinção em relação a isso. E, professor, a conduta necessária, né, que um pesquisador teria para ambas essas áreas, eu aprenderei, tipo, com o tempo, com a experiência, com leitura, como é que seria? Lara, você vai, né, é como toda e qualquer experiência técnica, certo? Veja bem, você, ao longo de um processo de formação, foi desenvolvendo um determinado conhecimento. Mas eu posso lhe ensinar, teoricamente, muita coisa, certo? Mas é justamente a sua experiência que vai completar esse processo. Então, se você vai fazer uma pesquisa teórica, possivelmente a sua primeira pesquisa não vai ser a melhor pesquisa da sua vida. A sua segunda pesquisa vai ser bem melhor do que a primeira, a sua terceira vai ser bem melhor do que a segunda, e a quarta, em diante, vai ser bem melhor do que as outras. Então, a disciplina, o seu orientador ou orientadora vão lhe ajudar nesse processo. Mas é a experiência que vai lhe conduzir. Então, agora é um momento de muita angústia. A disciplina de metodologia, ela é um momento muito angustiante, porque
Nós estamos cobrando de vocês já né? Pensem como pesquisadoras e pesquisadores, sem que vocês ainda tenham muita experiência sobre isso. É perceptível, Lara. É perceptível. Mas é uma angústia boa. Certo? Se você está se sentindo assim, é porque vocês estão com vontade. Você sabe, é isso mesmo. Vocês vão se sentir angustiados. Tá? E é com o processo que vocês vão se descobrindo. Que vocês vão se transformando em pesquisadores e pesquisadores. Diga, Samuel. Assim, nessa angústia, né, de encontrar um tema, de saber como é que você desenvolve o tema, e aí você encontra um tema, só que aí você mesmo consegue perceber que tem uma falha no tema que você montou ali, sabe? E aí, às vezes, quando você está lendo, né, os grandes pensadores, você vê a genialidade deles em desenvolver a tese, a teoria de como que eles observaram os pontos de vista. E você acha muito genial, só que você não consegue fazer isso. E aí você começa a se sentir perdido, porque é o que eu estou tentando fazer. Eu tento observar de um ponto de vista para observar a realidade de um ponto de vista, e aí, às vezes, dá esse limbo, né? Eu queria pedir uma dica do senhor de quais os caminhos que a gente toma para ter uma orientação nesse sentido. Samuel, não tem mágica, é experiência. Uma pessoa que escreveu uma tese, ela está há mais de 10 anos estudando. Ela passou 5 anos de graduação, 4, 5 anos de graduação, mais 2 no mestrado, mais 4 ou 5 no doutorado para escrever uma tese. Então, é uma trajetória. Não tem fórmula. Vocês estão começando essa trajetória. Vocês estão pensando assim, como é que eu elaboro isso? Não tem, Samuel. Você elabora isso com trabalho. Entendeu? Vocês estão no começo. Vocês vão dar agora os primeiros passos. Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai construir um problema. Você não vai construir nenhuma tese. É um problema, uma dúvida. Você vai escrever sobre um assunto. Entendeu? Vai dizer para mim o que é que você quer pesquisar. Só isso. Você não vai ter que construir genialidade nenhuma. Pode ser fruto dessa você pode construir de forma aí. genial. O que eu digo é assim, pode ser. Não, pode ser. É que pode ser fruto, eu sinto assim, pode ser fruto dessa angústia de encontrar, de se orientar logo de uma vez, sabe, professor? Não, mas se acalma, é que nem eu estava com o meu canal. Eu estava, né, sofrendo muito, porque eu sou uma pessoa muito corajosa, muito... coragem, né? Aquela coisa assim, mas eu e o dentista eu tava morrendo de medo. A vida de todo mundo angustiado com aquilo, tá, não tem jeito, né? É na hora mesmo ali que vai e faz, e nada a ver, né, esse exemplo, mas essa angústia, né, de um acontecimento, de algo que ainda tá para acontecer, né, essa ansiedade. Calma, vai acontecer, e na medida que for acontecendo é que vai se desdobrando as coisas. Mas agora a gente está só no começo do processo. Diga, Rosiane. Professor, só uma dúvida em relação à questão dos teóricos. Estou inserida em um campo de atuação profissional que me deixa bastante curiosa. Eu até trouxe para as ciências sociais como objeto de pesquisa. Eu estou atuando em um CRAS. E dentro desse CRAS, o senhor sabe que é uma gama de vulnerabilidades sociais, e principalmente nesse período de pandemia, é algo que deixa a gente bastante angustiado, como técnicos de referência, no caso. Teve o fim do Bolsa Família e está surgindo esse novo Auxílio Brasil, que a gente está mais perdido que tudo, que o governo chuta a bola para a gente, não fala nada, e nós, enquanto técnicos, eu, assistente social, psicólogo, enfim, a gente fica perdido. Não temos referências bibliográficas em relação, porque é algo novo. Aí eu queria saber do senhor se eu poderia, no caso, estar trazendo alguns teóricos, ou o senhor auxiliando na questão de buscar alguém, no caso, para a gente estar trabalhando essa temática que me instiga muito. Pronto, Rosiane. Eu vou reagir a todos os trabalhos de vocês, tá? Então,
se você colocou lá o seu textinho, né, respondendo aquelas questões que eu coloquei, eu vou responder a ele. E aí vou indicar algumas leituras, né, na medida do possível, leituras de professoras e professores do departamento, para que vocês também possam ir conhecendo o trabalho dessas pessoas e pessoas com quem você gostaria de dialogar. Então, tudo isso eu vou fazer por meio desses exercícios que vocês estão produzindo. Então, eu acho que o seu já está, né? Já sim. Pronto. Então, todos esse trabalho, esse cuidado, eu vou ter para que vocês possam ir desenhando esse objeto de pesquisa. E você Certo. traz uma coisa muito legal, que é aproveitem as experiências e as oportunidades que vocês têm. Você tem muito pouco tempo, né? Trabalhar e estudar não é algo simples. Então, se você tem ali um espaço, né, como o CRAS, como Centro de Referência de Assistência Social, tem muita coisa que você pode ir buscar estudar ali. Então, se você consegue fazer isso, eu acho super, super importante. Certo? Certíssimo. Perfeito. Algo mais, pessoal? Vou, então, interromper aqui a gravação. Eu vou tentar